Bom, a gente vai iniciar agora a estudar a teoria dos orbitais moleculares. Recapitulando, então, a gente iniciou estudando a teoria de Lewis, né, como são as ligações covalentes, né, as ligações químicas. Depois a gente deu um passo adiante no modelo de Vésper para conseguir entender quais são as geometrias das moléculas. E por último, a gente viu que a teoria da ligação de valência ela já consegue explicar muito melhor do que a teoria de Lewis. Na teoria da ligação de valência, a gente já conseguiu entender o que são ligações sigma, como são ligações pi. A gente consegue entender como funcionam as ressonâncias. A gente conseguiu entender que os orbitais conseguem se misturar, orbitais que a gente sabia que eram orbitais atômicos, eles conseguem se misturar e formar novos orbitais, que a gente chama isso de hibridização. Então, bastante coisa é explicada pela teoria de ligação de valência. Mas tem um fenômeno que a teoria da ligação de valência não consegue explicar, que é um fenômeno de que algumas moléculas sofrem uma atração por um campo magnético e outras moléculas sofrem uma repulsão por campos magnéticos, né? Essas moléculas que sofrem repulsão se afastam de um campo magnético, né? A gente chama elas de moléculas, está até escrito aqui, ó, diamagnética, tá? E moléculas que se atraem por campos magnéticos, tá? A gente chama essas substâncias de paramagnética, tá? Então a gente pode até fazer experimentos assim, tu pega um ímã mesmo, né? E passa uma substância ali pertinho do ímã e tu observa se aquela substância ela tem uma atração pelo campo magnético ou não, né? Às vezes a repulsão é mais difícil de enxergar, mas quando tem atração tu consegue enxergar a atração, tá? Então é isso. E a teoria da ligação de valência ela não consegue explicar para a gente, porque o fato de uma molécula ser paramagnética, ou ser o que faz uma molécula ser atraída por um campo magnético é que ela tenha elétrons desemparelhados. E na teoria da ligação de valência, a gente já viu que para uma ligação química acontecer, a gente tem elétrons emparelhados. Sempre em cada orbital tem que ser ocupado dois elétrons, né? Então, na teoria da ligação de valência, molécula nenhuma seria paramagnética, todas seriam diamagnéticas, né? Nunca a gente ia ter elétron desemparelhado quando a gente forma a molécula. E aí, então, é isso que a gente vai ver aqui nessa teoria, né? E aí o nome, então, só para ficar bem marcado aí, na minha explicação, é que a teoria do orbital molecular, então, é a teoria que vai abranger todas as outras, né? Ela não desqualifica as outras, mas ela é a mais completa. Digamos que a gente não vai achar erro nenhum aqui em cima dessa teoria. E essa teoria é o que se usa até hoje. Para quem for mais adiante aí estudar essa área da química, né? Que a gente chama de química quântica, né? Que é a química que fica preocupada em estudar como é que é aquela estrutura daquela molécula, qual é a distância da ligação, como são os orbitais. É bem desenvolvimento de como é que a gente chama? Desenvolvimento de novos produtos, né? Novos compostos químicos, né? E isso também tem até aqueles cursos de engenharia de materiais, né? Mas no fundo é química pura isso, né? E então aqui, vamos lá, deixa eu seguir adiante aqui que já vamos começar a parte mais prática da coisa, né? Aqui tem deixa eu só pegar essa explicaçãozinha aqui, eu não vou explicar de novo isso daqui, né? Mas aqui é um teste, como é que é feito para ver se uma substância ela é paramagnética ou diamagnética. Inclusive, eu acho que nos livros de ensino médio eles até dão uns exemplozinhos assim, é bem isso. Tu pode largar uma substância perto de um ímã e tu vê se aquela substância sofre uma aproximação, ela é paramagnética e se não, geralmente é difícil enxergar se afastar, né? Mas se não sofre atração, então ela é diamagnética, tá? Mas aqui um experimento que é bastante usado é essa balança de Gowe, que funciona assim, a gente coloca a amostra da gente entre um campo magnético, só que esse campo magnético aqui ele é elétrico, né? Aqui, não me lembro se diz aqui, acho que diz. Ele é elétrico, isso aqui é uma bobina que quando a gente liga na energia elétrica, aí ela gera um campo magnético, mas só quando está ligado na tomada. Não é um ímã que já é magnetizado o tempo inteiro, 24 horas magnetizado, né? Então aqui a gente chama de ímã elétrico. A gente gera o campo magnético só quando liga na luz.
Então a gente faz isso, a gente coloca a amostra aqui no meio, gera o campo magnético. Quando gera o campo magnético, se a nossa molécula, que é a nossa amostra que está aqui, isso aqui é uma balança, tem um contrapeso aqui do lado, né? Se essa molécula aqui ela é diamagnética, esse campo magnético que vai acontecer aqui nessa região, ele vai forçar os elétrons da molécula a ficar girando em torno da própria molécula. E essa aceleração dos elétrons por causa desse campo magnético vai acabar gerando corrente elétrica dentro da molécula, né? E aí, no fato de gerar corrente elétrica, a corrente elétrica também, cada vez que a gente gera corrente elétrica, a gente também tem um campo magnético. Não sei se vocês lembram isso de física, isso é física do ensino médio também, né? Lembra até hoje como é que tu quer saber o campo magnético, a regra do dedão, bota o dedo no sentido da corrente, teus dedos mostram o campo magnético, lembram disso? Pois é, então quando a gente faz isso, gera um campo magnético aqui, a gente força os elétrons que estão todos emparelhados, né? Porque a molécula é diamagnética, e esses elétrons vão começar a percorrer em torno da molécula, e a molécula vai gerar um segundo campo magnético, que vai sofrer repulsão a esse campo aqui. Então a gente diz que as moléculas que têm pares de elétrons emparelhados, elas são diamagnéticas e elas tendem a fugir de um campo magnético. Elas não vão se grudar nas paredes aqui. Elas não, entenderam? Já se a molécula da nossa amostra tiver elétron desemparelhado, aí vai acontecer o seguinte: o fato da molécula ter elétrons desemparelhados, teremos um número de elétrons com um spin diferente do número de elétrons com outro spin. Então esses elétrons vão tender a se orientar em relação ao campo magnético e isso vai trazer uma atração para o campo, porque a gente tem um número desemparelhado de spins em torno da molécula, né? Então saibam que em todas as moléculas que a gente conhece, assim, que existem, né, elas sempre vão se enquadrar nessas duas opções. Ou as moléculas são diamagnética, que sofrem repulsão por campo magnético, ou as moléculas são paramagnéticas. Tá? Bom, mas então aqui eu vou seguir na minha explicação aqui, que eu vou explicar desse jeito aqui, ó, que é o que eu gosto mais de explicar por aqui, ó. O que quer dizer então essa teoria do orbital molecular? Vamos começar pela nomenclatura da coisa, né? O nome já diz tudo. A gente já veio estudando aqui na disciplina que o átomo é formado por cátion. O átomo é formado por próton e nêutron no seu núcleo, em torno temos elétrons, já estudamos como é que esses elétrons se distribuem, a gente já entendeu que isso está distribuído por níveis, e existem subníveis, e que na verdade cada elétron faz um percurso definido, que é a probabilidade de encontrar o elétron em torno do núcleo do átomo. A gente chama aquilo lá então de orbitais atômicos, e aí então, beleza, orbitais atômicos. Só que quando um átomo se liga com outro, eles vão deixar de formar um orbital atômico para formar o quê? O nome já diz tudo, orbital molecular. Inclusive na teoria de ligação de valência, a gente acabou vendo uns desenhos que mostrava um orbital S se sobrepondo a um orbital S. Ali o nome só não dizia, mas era praticamente a gente já estava falando em orbitais moleculares. Só que vocês vão ver que ainda tem mais uma novidadezinha aqui. Mas ali aquele entendimento da teoria de ligação de valência já é quase um pouco a teoria do orbital molecular, porque a gente já está entendendo ali, pelo menos, que um orbital se funde quase, né? Não é se funde, mas se sobrepõe, parte deles se sobrepõe para formar um novo orbital. A gente chama de novo orbital porque agora é um outro percurso que o elétron faz. Ele não estava mais confinado perto do átomo que ele já estava. Agora ele faz um percurso que envolve os dois átomos, né? Então, lembrando disso, agora eu vou vir na minha explicação, que todo autor de química ele sempre vai começar a explicar isso daqui pela molécula mais simples do mundo, que é o gás hidrogênio, que é o átomo de hidrogênio que só tem um elétron, então ele tem um orbital S, um S1, e outro átomo de hidrogênio que tem um orbital 1s1, tá? Então, pensem comigo aqui, ó. Se a gente tiver aproximação de dois átomos de hidrogênio, é possível de que esse elétron que está em torno desse átomo aqui, ele vai ter um sinal de onda, porque esse elétron aqui ele está fazendo um comportamento, ele tem comportamento dual, né, tanto de partícula como de onda. Como o elétron é muito pequenininho, ele tem muito mais comportamento de onda do que de partícula, a gente já estudou isso. E se ele tem comportamento de onda, pode ser que essa onda aqui, do elétron em torno desse átomo da esquerda aqui, pode ser que ela seja no mesmo sinal de onda da onda que está o elétron no outro átomo.
Pessoal, eu vou tentar ser mais grosseiro aqui, porque o livro ele é bem polido, num ótimo português, bem escrito. Mas eu vou tentar explicar de um jeito mais grosseirão, assim, tá? Que é assim, ó. O que quer dizer esse sinal de onda? Quer dizer a amplitude da onda. É como se fosse uma onda d'água, assim. Imaginem uma onda d'água, é a parte no nível da água e tem aquela onda para cima da água, entenderam? Então é como se aqui a gente tivesse uma onda para cima, que nem está tentando simbolizar lá, e aqui a gente tem uma onda para cima também. Então são duas ondas para cima. Cada vez que uma onda, se a gente estiver em água, por exemplo, porque esse comportamento, eu estou falando em água porque o comportamento de onda ele é igual tanto na água como aqui, tá? Quando pegamos duas ondas com amplitude para o mesmo lado e elas batem uma na outra, a gente tem uma interferência que a gente chama de interferência construtiva. A tendência é de aumentar a onda, sabe? Uma coisa que agora eu me lembrei do nada, assim, quando tu tá na praia e tem, às vezes naqueles dias que tem muito repuxo, tem a onda que vem do mar, que é o tempo inteiro vem onda. Mas tem dias que tem tanto repuxo que quando volta a água chega a fazer uma ondinha. Vocês não conseguem lembrar que quando acontece de pegar a onda que vem do mar, as que vem toda hora, e se encontra com aquela que está voltando, não dá um troção para cima d'água assim? Então, esse é o exemplo, é uma interferência construtiva de onda. E isso acontece também. Só que aqui no desenho, pessoal, essa bolota azul aqui, ele está tentando simbolizar, no livro, é o simbolismo da densidade de probabilidade de encontrar o elétron, beleza? Esse é o simbolismo do desenho em azul, tá? Esse simbolismo de mais, que depois, se vocês forem estudar em outros livros, na internet, o Diaba 4, vocês vão ver que volta e meia os autores botam mais aqui. Ou tem horas que botam mais e menos, por exemplo. Esse simbolismo de mais é porque o autor está querendo dizer que o sinal da onda que o elétron está em torno desse átomo está em o mesmo sinal de onda do elétron do outro átomo. Em outras palavras, quando essas ondas se encontrarem uma na outra, teremos interferências construtivas, tá? Beleza. E esse sinal aqui que parece um pico, assim, um negocinho que vai e vem, vai para lá e vai, vem para cá e vai. Isso aqui já é aquele cálculo que é o quadrado da função de onda. Lembram? O quadrado da função de onda é a densidade, aliás, é a probabilidade de encontrar o elétron. Lembram? Uma coisa é a onda do elétron, que é a equação de Schrödinger. Outra coisa é fazermos o quadrado da equação de Schrödinger. O quadrado é a probabilidade de encontrar o elétron, que é o φ ao quadrado. Lembra que é esse negocinho aqui? Aqui, por exemplo, é só a equação da onda. Aqui ele está falando da equação da onda. Esse desenho em laranjadinho aqui não é o φ, é o φ ao quadrado. Entenderam? Estou sendo mais grosseirão aqui para explicar o livro. Até porque senão não tinha nem sentido eu fazer os vídeos aqui se não era para tentar facilitar, digamos, a leitura do livro, né? Bom, voltando então para essa situação aqui, acompanhem a lógica comigo. Se um átomo, todas essas condições aqui, ó, nem olhem para baixo aqui. Eu vou fazer o seguinte, tá? Ó, se todas essas coisas que eu já falei aqui, e esse átomo se aproximar desse átomo, como as funções de onda deles, dos dois elétrons, são construtivas, eles vão ter uma tendência bem maior, a gente vai ter uma sobreposição de órbitas, só que como teremos interferências construtivas, teremos uma possibilidade muito grande, aumentará, melhor dizendo, a gente vai ter um aumento da área em que esses elétrons podem percorrer em torno dos dois átomos. Toda essa região sombreada em azul aqui, ó, tudo que eu estou enxergando, é uma provável região de encontrar os elétrons. E ainda, bem entre um núcleo e o outro, ainda aumenta mais ainda a probabilidade de encontrar esse elétron. Vocês conseguem imaginar, então, que esse tipo de ligação aqui, a gente vai ter uma grande possibilidade de encontrar esses dois elétrons e muito mais chance de encontrar esses dois elétrons próximos aos dois núcleos. Isso faz com que esses dois núcleos, então, fiquem, como é que eu vou dizer? Eles têm uma leve aproximação dos dois núcleos aqui, né? E a maior probabilidade de encontrar os elétrons é entre os dois núcleos. Isso faz com que esses dois elétrons, o fato deles terem mais espaço para percorrer em torno da nuvem eletrônica, isso diminui a energia cinética deles. E se diminui essa energia cinética, digamos assim, ó, eu vou explicar de um jeito grosseiro, assim. Você tem que pensar que os elétrons agora estão num grau energético mais baixo. Eles não estão tão confinados assim num lugar pequeno. Então eles estão mais relax assim em relação a antes, né? Antes cada elétron girava em torno de um átomo. Agora cada elétron tem tudo isso aqui para percorrer. Para eles está de boa.
Então, isso diminui a energia cinética deles. Diminuindo a energia cinética deles, acontece então que esse novo orbital formado aqui, ó, antes eram orbitais atômicos. Tinha um elétron para o lado de cá e outro para o lado de cá. Agora, quando os elétrons se fundiram com uma construção, com uma interferência construtiva aqui, isso aqui gerou uma situação mais interessante para esses dois elétrons. Quando eu digo mais interessante, é porque é menos energética. Já há bastante tempo atrás eu sempre falo, a tendência da natureza é as coisas andarem para ficar numa situação menos energética. Cara, isso é na gente. Vocês estão estudando esse negócio aqui para um dia estar numa situação com dinheiro e saúde mais confortável. Então, quanto menos estresse na tua vida, melhor, não é assim? O ser humano é assim, e a natureza é assim também. As coisas evoluem na natureza para que elas fiquem cada vez menos energéticas, tá? Ninguém quer se estressar na vida, nem nós e muito menos os átomos também. Então, isso aqui é uma situação melhor. Então, pessoal, esse novo orbital formado, que a gente já viu que isso aqui é um orbital molecular, ele foi formado diante essas condições todas que eu falei até aqui. Todas essas condições. E acabou gerando, então, um orbital molecular menos energético do que eram os orbitais atômicos. Então, se é menos energético, pensem comigo. Para o hidrogênio é muito mais negócio ele encontrar um outro átomo de hidrogênio na vida dele e se juntarem os dois, e daí formarem o gás hidrogênio, do que viverem os átomos de hidrogênio sozinhos um do outro. E é isso mesmo. Pode ter certeza que é isso mesmo. É fato, né? E a novidadezinha que eu vou dizer para vocês aqui é que é o seguinte, cada vez que formamos um orbital com essas condições todas que eu já descrevi, a gente chama isso de orbital ligante. Entenderam? Então, na verdade, esse desenho aqui é a junção de dois orbitais atômicos, repetindo aqui rápido, junção de dois orbitais atômicos, que os elétrons tinham função de onda no mesmo sentido, né? E isso gerou uma interferência construtiva, então isso também gerou uma sobreposição de órbitas, onde possibilitou que os elétrons tenham mais espaço para percorrer, isso diminuiu a energia cinética deles, e isso então gerou um orbital menos energético do que o orbital original, que era um orbital atômico. E isso então é lucro para a molécula. Os elétrons pensam assim, cara, agora eu estou melhor do que antes. E é isso. Então chama-se isso de orbitais ligantes. Agora o que eu vou explicar para vocês é que a mesma coisa poderia acontecer com os mesmos átomos, só que a coisa poderia ser diferente. A única coisa que mudaria seria o seguinte, ó. Vejam que o autor também desenhou as órbitas em azuis, só que só o que mudou aqui, pessoal, é que mudou o sinal. Aqui temos uma onda para cima, tá? Então ele simbolizou como um sinal positivo. É uma onda com um sentido. É como tu imaginar, agora vai ficar difícil eu puxar o exemplo da praia, porque bem dizer não existe, né? Mas é como tu imaginar vindo ondas do mar, tá? Só que o repuxo, isso não existe, né? Mas o repuxo criaria um buraco. Em vez de ter uma onda para cima, teríamos um buraco na água, assim. Se a gente pegasse um repuxo que vem uma água com um buraco, né? E essa água com um buraco encontrasse uma onda, você não consegue imaginar que ia diminuir a altura da onda do mar? Porque isso aqui é uma interferência destrutiva, certo? Então, nos átomos a mesma coisa. Se um elétron vai sofrer uma interferência destrutiva com outro elétron, essas interferências, quando elas se encontrarem no ápice das interferências, o ápice da interferência, ele vai gerar o que a gente chama de nó radial ou plano nodal, tanto faz, tá? O que é esse plano nodal? É quando a probabilidade, vejam que aqui esse gráfico aqui ele mostra o quadrado da função de onda, né? O quadrado da equação de Schrödinger, que é a probabilidade de encontrar o elétron. Quando a gente tem uma probabilidade de encontrar o elétron para um lado e o outro lado a probabilidade é contrária, o encontro das duas probabilidades causa o que a gente chama de nó. O nó quer dizer que lá no cálculo da probabilidade, o resultado do cálculo da probabilidade, sabe que resultado que dá? Zero. Ou seja, se a probabilidade de encontrar o elétron naquele local, que é essa linha aqui, é zero, é porque nunca nós vamos encontrar o elétron aqui, nessa linha aqui. Então vejam que isso limitou um monte, porque entre os dois átomos a gente tem uma região bem no meio, entre os núcleos, onde nunca a gente vai encontrar o elétron. Então esses elétrons aqui, esses dois elétrons aqui, eles vão ficar confinados entre os dois átomos, mas numa situação bem diferente da situação de cima, onde a gente conseguiu se sobrepor as duas nuvens e na sobreposição a gente tem maior probabilidade de encontrar eles.
Aqui é o contrário. A gente sobrepôs duas nuvens, mas bem no meio da sobreposição, ali é que é mais difícil encontrar os elétrons. De modo que nesse desenho aqui, o livro eu acho que não ficou tão legal. Também isso aqui tá meio pirateado esse livro, né? Mas é assim, ó, no livro, o ideal desse desenho seria deixar mais quente, não é quente, mas com mais, eu vou tentar explicar assim, ó, a chance maior de encontrar os elétrons aqui nessa situação é pro lado de cada da nuvem, ó, bem onde eu estou simbolizando com o mouse, ó. A maior parte do tempo os elétrons vão ficar para esse lado ou para esse lado, entenderam? E aonde vai ser menos chance de encontrar os elétrons é exatamente onde eles deveriam estar, que é no meio dos dois núcleos, que seria a lógica do compartilhamento de elétrons, né? Lembro lá dos meus exemplos das canetas. Eu tenho uma caneta vermelha, meu colega aqui tem uma caneta azul. Vamos compartilhar as canetas. Cara, qual é a coisa mais lógica? Vamos deixar as canetas no meio das duas classes, né? Eu sendo do lado dele, então nós botamos as duas canetas no meio de nós aqui. Agora imagina se a gente tem que compartilhar as canetas, só que aí eu sendo do lado dele, ele tá à minha direita, por exemplo, aí eu pego a minha caneta e boto do lado do meu braço esquerdo, e ele faz a mesma coisa. Cara, isso aí é uma situação de compartilhamento, mas é a mais xarope possível. Cada vez que eu tenho que pegar a caneta, tem que passar por ele para pegar a caneta do lado de lá, entenderam? Ou em outras palavras, as canetas estão bem longe onde elas deveriam estar. O ideal era que os elétrons estivessem mais no centro, aqui, que nem aqui. Então, pessoal, só pelo fato da gente ter uma interferência destrutiva aqui nas ondas de cada elétron dos seus orbitais, isso aqui já causa essa situação toda que é bem diferente daquela lá. E o que eu vou dizer para vocês? Essa aqui é uma situação de orbital molecular que é mais energética do que o orbital atômico. Em outras palavras, se o hidrogênio estava lá com seu elétronzinho em torno dele, se ele fizer uma ligação desse jeito aqui com outro hidrogênio, ele está indo para uma situação na natureza onde ele está mais estressado, digamos assim. Aqui é mais uma palavra tosca minha, né? Mas assim, é só para entenderem. É uma situação que ele está mais energético do que antes. E isso não é o andar da natureza. Então, se a combinação entre os elétrons para formar a ligação química for desse jeito como está aqui embaixo, a gente chama essa situação de orbital antiligante. Antiligante. Então o nome já diz tudo, né? Se a coisa acontecer como for aqui, a gente chama esse orbital aqui de orbital ligante. Se a combinação entre os elétrons for nessa modalidade aqui, a gente chama isso de orbitais antiligante, tá? Então eu vou acabar esse vídeo aqui.